galera, aqui é o Hora Cartoon, com mais um vídeo pra vocês falando de Steven Universe ao filme, mas dessa vez deixando a Spinella completamente de lado, para falar da mais nova fusão da série, que aconteceu da maneira mais aleatória possível, a fusão de Steven e Greg. Então eu vou falar o que eu achei da fusão, responder algumas perguntas que estão martelando na cabeça de algumas pessoas, e também falar alguns fatos e curiosidades sobre a fusão de Steven e Greg, ou apenas Stag. Stag, como o nome já tinha sido revelado antes da estreia do filme, foi uma fusão que aconteceu quando Steven e a Letitia tiveram a ideia de fazer o Greg deixar de existir para que Pérola parasse de servi-lo cegamente como estava fazendo desde que foi iniciada, mas foi bem além disso. Mesmo com os poderes do Steven estando só o bagaço por causa da foice rejuvenescedora, ele conseguiu se fundir facilmente com o Greg quando eles subiram no palco, começaram a tocar guitarra juntos, se aproximaram, ficaram de costas até brilharem e aconteceu uma explosão, resultando em Stag todo charmosão jogando a jaqueta de Steven para os fãs dele e direcionando sua voz impactante justamente para Pérola, que estava abismada com o que acabou de acontecer. Stag começou a cantar Indebted Together para Pérola para que ela lembrasse que é dona de si, faz o que quiser e tudo que a Pérola sabe, mas isso foi bem além da ideia de só fazer o Greg desaparecer, o que deve ser parte da personalidade do Stag de querer conquistar as pessoas com seus talentos musicais. Infelizmente, Stag só durou apenas uma música pelo fato de Steven não ter tempo a perder por causa do injetor que destruiria a Terra, e principalmente porque os poderes do Steven estavam tão fracos que eu não sei de onde ele tirou tanta força para sustentar a fusão por uns 3 minutos, ou sequer conseguir executá-la. Com certeza a relação maravilhosa de Steven com seu pai foi crucial para Stag conseguir existir nessas condições dos poderes do Steven. E por falar em relação, tem um pensamento que algumas pessoas têm que desconstruir logo em relação a Stag, que é sobre a fusão ser estranha por se tratar de Steven com o pai dele, ou até mesmo ser incesto. Quem conhece a Rebecca Sugar, criadora do desenho, que quem não conhece eu recomendo que procure conhecer sobre ela, sabem que ela jamais faria coisas maliciosas assim no desenho, a não ser que fosse pro puro humor. Tipo quando o Greg fala no filme Holy Shield, se corrigindo no final para ele não falar no palavrão. Ainda mais porque a Cartoon Network jamais permitiria expor esse tipo de coisa ao público-alvo da série, que são as crianças. Se já foi super complicado para Rebecca apresentar o casamento de Ruby e Safira ser uma coisa tão linda e inocente, imaginem coisas como incesto, pelo amor de Deus, né, gente? Fusões são relacionamentos personificados, que podem surgir de relacionamentos amorosos como Garnet e Rodonita, de relações tóxicas e não recomendáveis como Malakith ou Jasper Zebra, já que Jasper praticamente forçou a fusão com uma Jean corrompida que não sabia o que fazia, e podem ser de relações de amigos ou amorosas sem ser no sentido de casais, como Opal, já que Pérola e Amethyst se amam, Sardonyx, o próprio Stag e a própria Stivone no começo, mas a essa altura do campeonato ela já evoluiu para uma fusão como a Garnet. Stag é uma relação familiar e relativamente fácil de se fundir porque Steven e Greg se amam como todo pai ama o filho, ou pelo menos como deveria amar, e vice-versa. Eles se dão muito bem e a relação deles evoluiu muito ao longo do desenho. Então por isso a fusão foi possível e ela é tão pura e de boas quanto qualquer outra fusão normal. Se fosse essa coisa, como é que eu posso dizer, impura que algumas pessoas pensam, Steven jamais iria querer se fundir ou continuar fundido com nenhuma das Crystal Gems principais porque elas são praticamente como mães e irmãs para ele. Logo também seria muito estranho, por isso desconstruam e tirem esses pensamentos das cabecinhas de vocês. Quanto à forma do Stag, assim como a fandom foi meio que dividida no meio entre quem apoia a Pink Diamond e quem apoia a Spinella nos acontecimentos do filme, também foi dividida em quem amou o Stag e quem odiou a forma do Stag. As pessoas que odiaram ou simplesmente não gostaram da forma do Stag tomaram como base suas expectativas na única fusão do Steven com o humano que já existiu, Stivone. Imaginando que ela seria simplesinha e super humanoide como a Stivone e também com rostos parecidos, porque vocês têm que admitir comigo que Stivone tem praticamente a cara do Steven da cor ao mesmo tempo, só que achatada. Dessa forma, a maioria imaginava que Stag seria assim como essa representação e fanático do artificial que muita gente achou até que fosse um vazamento do filme, por ser bem a cara do Steven e do Greg na aparência, tendo esse cabelão, uma barba meio rala e uma guitarra dupla que o artificial acabou acertando. Tipo bem no molde da Stivone mesmo, só que fora a guitarra dupla do Stag não teve nada a ver com isso. O que leva ao time das pessoas que adoraram Stag justamente pelo mesmo motivo que algumas pessoas odiaram, por ele ser completamente diferente e bem inesperado. Stag não tem um corpo gordinho como Steven ou Greg, não tem barba nenhuma e também não tem uma forma completamente humanoide, sendo bem grande, com pernas, braços e tanquinho malhados e musculosos, um cabelo gigantesco, sobrancelhas grossas, costeletas, cabelos nos braços e nos peitos, assim como seus 4 braços e o jeito garanhão de Elvis e Johnny Bravo. Isso foi completamente contra o que a gente esperava e por isso que eu gostei. O inesperado nem sempre tem que ser ruim. Como eu já disse e repito para que todos vocês saibam e não esqueçam, a única regra que existe na criação de uma fusão pelos produtores já sei é que ela fique legal e coerente com o desenho. E de fato o Stag ficou muito legal na aparência, na personalidade dele que deu pra ver e nas habilidades. E eu acho que nas inspirações para criar o Stag fora Johnny Bravo, por exemplo, ou Jojo ou Elvis Presley, E vocês devem lembrar que quando a Diamante Azul chegou em Reunidos, ele sugeriu usar o charme dos universos, mas ninguém achou uma boa ideia.
Também sabemos pela Vidália que na época do Greg ele era um roqueiro bonitão e antes de conhecer a Rose, ele meio que era disputado e muito atraente, não só na questão física, que pode florescer assustadoramente no Stagg com a juventude e os poderes do Steven, assim como seus 4 braços criados exatamente para tocar a guitarra dupla perfeitamente. Quem quiser não gostar de Stagg está completamente no seu direito, mas eu gostei muito dele e eu espero que apareça nas próximas temporadas do desenho para desenvolver melhor sua personalidade, nem que seja apenas fazendo shows de... Falando um pouco dos poderes e das habilidades do Stagg, ele claramente tinha que ser muito bom na voz e na guitarra por ser a fusão de Steven e Greg. E uma coisa bem curiosa é que nessa fusão parece que Steven conseguiu manipular matéria orgânica, fundindo as guitarras para a fusão e no final ela acaba se desfundindo. Quebrando toda a lógica de que matéria orgânica que não seja o próprio corpo do Steven é imutável na fusão. A não ser que no passado desses 2 anos Steven tenha aprendido a fazer isso com a Stivone e acabou fazendo com Stagg, sendo a guitarra dupla considerada a sua arma. Por Stagg ser tão musculoso, a camisa azul do Steven que ele usa vira praticamente um cropped que só cobre o seu peitoral e ela é rasgada, já que o líquido rosa do injetor só acertou a jaqueta do Steven, deixando a camisa rasgada depois da fusão também. Ainda bem que Stagg jogou a jaqueta do Steven pra Garnet assim que se fundiu, porque aquela coisa definitivamente não cabia nele. And when you're getting crushed under the weight of them stars, well, sometimes you need that special someone. Assim como o próprio Steven, uma habilidade que Stagg herda dele é a capacidade de regular sua velocidade de queda. Porém, uma habilidade que é única dele e o próprio Steven não tem é levitação, em que ele pode se levitar com o poder da música para onde e como ele quiser. Assim como pode fazer outras pessoas ou coisas levitarem com ele. Por isso ele, Opal, Garnet e Leão poderão cantar juntos voando pelo céu noturno. Também tem aquela coisa do Stagg conseguir derrubar o Buck Dewey do palco apenas com seus acordes. Porém eu acho que esse poder deve ser de alguma forma derivado da guitarra também, a não ser que ele tenha algum tipo de depulsão musical. E agora vem algumas curiosidades sobre Stagg que eu separei para vocês. A primeira curiosidade que algumas pessoas não devem ter notado é que em alguns frames de Indebted Together, um dos braços do Stagg simplesmente não existe, mais especificamente o seu braço inferior esquerdo. Alguns fãs até teorizaram que isso poderia ser culpa da fraqueza dos poderes do Steven, que estava fazendo um dos braços do Stagg sumirem por tanta energia que estava sendo gasta para manter a fusão. Porém eu não acho que seja isso. Antes dos frames em que falta o 4º braço do Greg, dá pra ver que esse mesmo braço costuma ficar atrás segurando a guitarra no resto da música só mostrando os dedinhos dele. E na hora da desfusão dá pra ver que ele está com os 4 braços. Então, perto do final da música e da desfusão de Stagg, os desenhistas devem ter esquecido de desenhar os seus dedinhos ou simplesmente acharam desnecessário. Porém na hora que Opal joga o Stagg aí não tem defesa. Eles simplesmente esqueceram de desenhar um dos braços dele. Eu, juntamente com muitos de vocês, já sabia que Stagg aconteceria antes da estreia do filme. Isso porque acontecia um vazamento, mas não da parte da Cartoon Network, e sim por parte da Apple, que deixou o nome do novo personagem lá bem exposto, Stagg, o que não foi nenhum mistério para nós saber quem seria. Assim como eles também acabaram revelando quem cantaria cada música do filme. Caramba, Apple! Quando a Cartoon Network divulgou as pessoas que faziam parte do elenco do filme, tinha lá Ted Lieu, que é o dublador de Stagg, e Sarah Stiles, dublador da Spinella, que nós começamos a teorizar quem poderia dublar e exatamente quem eles dublaram. Mas a menos de 2 semanas da estreia do filme, Apple divulga lá Ted Lieu, dublador do Stagg. O que não me chateou muito por eu já teorizar isso desde o primeiro trailer, porém eu esperava um pouco mais de surpresa com isso. E por falar em Ted Lieu, não foi à toa que a fusão escolhida para cantar com ele foi a Opal, porque Amy Mann, a dubladora da Opal, e Ted Lieu, que é o dublador do Stagg, tem uma banda juntos chamada The Booth, que eles cantam juntos desde 2013. Eu não tô vendo nada que tenha sido a própria Amy Mann que sugeriu que Ted Lieu fizesse a voz do Stagg. Porém temos que agradecer a ela porque a voz dele é simplesmente maravilhosa e combinou perfeitamente com o personagem. Após cerca de 6 anos, Stagg é a primeira e única fusão puramente masculina da série. Isso porque o Arco-Íris 2.0 é apenas do gênero masculino. Mas como toda fusão entre gens, ele não tem sexo. Já Stagg, com seus 25% gen e 75% humano, é do gênero masculino e do sexo masculino também. É bem possível que a guitarra dupla que Stagg usa tenha sido inspirada na guitarra dupla vermelha que o próprio Elvis Presley em pessoa usava em matérias promocionais. Mas no caso não era uma guitarra, e sim um contrabaixo, cujo nome era Gibson EBC 1250. Uma peça bem de colecionador, porque uma réplica custa uns 120 mil reais. E por fim, o topete gigante que Stagg tem pode ser um callback, uma referência vinda do episódio Steven os Stevens, em que o Steven número 1 fez para diferenciá-lo dos outros Stevens como líder vocalista da banda.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com um tema que muitos de vocês me pediram, falando mais sobre Stagg, tirando algumas dúvidas, e que é um personagem que eu espero realmente que apareça nas próximas temporadas do desenho. Deixa o seu like, compartilha o vídeo com os amigos, que é sempre muito importante. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito para não perder nada novo. Aqui tem outro vídeo do canal falando apenas da Spinella. Comentem o que vocês acharam e até o próximo vídeo.